Oi, bem-vindo, bem-vinda. Eu falei para vocês na aula anterior que o IPCA, o Índice de Inflação IPCA, ele é utilizado pelo Banco Central para acompanhamento da inflação e das metas inflacionárias. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora. O Brasil, ele utiliza esse sistema de metas inflacionárias, que é a definição de um nível de inflação que o país deveria ter. Então é como se fosse uma banda, olha, a inflação ela deve estar em torno de 2% e 6%, de 4% e 6%. E é o Banco Central que vai determinar isso. Por que o Banco Central faz isso? Porque a inflação ela é vista como um termômetro para o nível de atividade econômica do país. Eu já comentei em outra aula para vocês que a economia ela tende a se desenvolver em ciclos. E esses ciclos, naturalmente, eles têm alguma inflação. Porque geralmente nós temos um descasamento aí entre a oferta de bens e serviços e também a necessidade, o consumo desses bens e serviços. Mas no longo prazo a economia tende a crescer. Então o Banco Central ele procura acompanhar isso e oferecer uma condição de equilíbrio para a economia, porque isso é fundamental para que os agentes econômicos possam tomar essas decisões de longo prazo. Imagina que você não tem grande segurança se a inflação daqui 1, 2 anos vai ser 4% ou vai ser 15%. Imagina você tomar uma decisão nesse ambiente. Então é assim que os agentes econômicos, as pessoas no seu dia a dia acabam tomando as suas decisões. Elas precisam ter alguma perspectiva de que vai haver um equilíbrio no futuro. Então se o país está crescendo sem aumento proporcional da produção, junto com isso, a renda da população, acredita-se que os preços também aumentem, gerando inflação. Caso contrário, a renda está baixa e as pessoas não adquirem produtos, a gente pode ter deflação. O Banco Central vai acompanhando isso através do índice de inflação e procurando fazer alguns ajustes através de políticas econômicas. Então, inflações grandes ou muito pequenas, elas procuram ser evitadas pelo Banco Central. O governo tende a direcionar a economia para um nível de crescimento que gere essa inflação saudável, um equilíbrio na inflação, para que as pessoas possam tomar decisões com mais previsibilidade. A taxa de juros ela é um dos fatores determinantes para limitar ou aumentar o crescimento e, consequentemente, a inflação. Olha que interessante, a gente já falou um pouco em outra aula sobre a taxa de mínima atratividade. Você lembra aquela taxa que é utilizada pelas pessoas com uma comparação? Todo mundo faz isso no senso comum, mesmo que não utilize esse nome de taxa de mínima atratividade. Olha, eu vou lá, eu tenho uma alternativa que está me oferecendo 5%, 6% com baixíssimo risco. Aí, de repente, alguém me faz uma proposta onde eu vou receber 4% com muito risco. Olha, eu não vou, esse negócio parece ruim, né? Eu não vou correr muito risco para ganhar menos. Então, a taxa de juros determinada pelo Banco Central, aquela taxa Selic que eu comentei com vocês anteriormente, ela é a taxa da dívida pública federal. E alterando essa taxa, o Banco Central acaba influenciando na taxa de juros de toda a economia que as instituições financeiras estão oferecendo também nas operações de crédito. E isso acaba influenciando nas decisões das pessoas, porque influencia nessa taxa de mínima atratividade. Se a taxa básica de juros da economia passa de 5% para 10%, por exemplo, eu vou começar a analisar as outras alternativas com base nessa taxa de 10%. Ora, todas as alternativas que ofereciam menos de 10% vão passar a ser menos interessantes para mim. Se a taxa de juros cai para 6%, todas as alternativas que eram menos de 10% mais de 6% começam a ser interessantes para mim. E isso também tem uma relação direta com a inflação, porque a partir do momento que algum investimento passa a ser interessante para mim por causa dessa mudança na taxa de juros, eu vou então realizar um investimento, eu vou consumir alguma coisa e isso vai gerar a economia. E se a economia está se movimentando de forma mais acelerada, talvez aumente também a inflação. Então é bem interessante esse assunto, é importante a gente ter uma noção básica sobre isso, porque como a gente está falando aqui, a inflação está no nosso dia a dia, afetando as nossas decisões. Então,
de forma bastante direta, né? Alterando a taxa de juros, o Banco Central limita ou incentiva a atividade econômica de crédito no país. Quanto mais crédito, mais consumo, mais produção. Então, a ideia é promover um equilíbrio e não perder o controle. Alguns outros fatores importantes para a inflação, que o Banco Central também procura acompanhar: as taxas de importação e exportação, que são as compras e vendas, os negócios que o nosso país faz com outros países, e o ingresso e a saída de moedas, que acaba interferindo aí também na inflação. Nós já falamos alguns exemplos sobre isso. Incentivos ao aumento da capacidade produtiva, melhores condições fiscais, redução de burocracia, isso acaba estimulando e aumentando a eficiência da produção. E por fim, um ponto fundamental, central aqui, são os gastos públicos. Se o governo federal ele utiliza mal os recursos que tem, isso até pode estimular a economia no curto prazo, mas no longo prazo acaba vindo um efeito inflacionário ou então uma queda na produtividade. Então o Banco Central ele também procura acompanhar esses gastos públicos, essa saúde financeira que o governo federal tem, para determinar qual vai ser a taxa de juros. Existe uma grande discussão, né? Será que é o Estado ou a iniciativa privada que deve induzir o crescimento econômico? Quem será que é mais eficiente aí promovendo o crescimento econômico? É uma boa pergunta e fica aí de reflexão para vocês. Nós terminamos aqui essa aula, então. Desejo bons estudos para vocês e até a próxima aula. Tchau!